A professora Lília também já esteve conosco aqui em outros cursos e está aqui, então, para a nossa felicidade. Rapidamente, vou apresentá-la de maneira bastante sucinta. A professora Lília Schwartz é professora titular do Departamento de Antropologia da USP, professora visitante também em Colômbia, enfim, autora de diversas obras literárias, como Retrato em Branco e Negro, que eu destaco, 1987, O Espetáculo das Raças, Racismo do Brasil, O Sol do Brasil, Brasil, uma biografia, belíssimo, né? Todos precisam ler esse livro para compreender esse difícil Brasil. Enfim, há diversas publicações, e, enfim, então, apenas sucintamente e singelamente, esta apresentação, que acredito eu que a professora Lília não necessita de outras apresentações, porque já é bastante conhecida e reconhecida. E, então, com essas palavras, eu deixo a professora Lília inteiramente à vontade para proferir a sua palestra, e, novamente, dizendo nossos profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, que é, nos dias de hoje, raríssima. Muito obrigado. Abrir, né? Ô, Luiz. Vê pro pessoal. Meu senhor professor Apple. Não é Twitter, mas Apple. Sempre é. Pronto, deu. Queria começar agradecendo muito, não é nenhuma generosidade, é só que eu prezo muito o debate interdisciplinar e acho que ele se realiza nesses espaços, né? Queria também agradecer muito a apresentação, só para driblar o meu jet lag, começando com uma pequena blague, que, como o professor que me apresentou tão belamente me disse, bom, ela dispensa apresentações, isso me lembra sempre, não sei se já contei a vocês, mas vale a pena para esquentar a Montore, quando eu estava começando a dar aula na Universidade de São Paulo, com a ousadia dos jovens, eu criei um curso chamado Raça e Diversidade, então, com a ousadia dos jovens, eu achei que a melhor pessoa para fechar o meu curso era Darcy Ribeiro. Ousadia da minha parte. Escrevi a ele e Darcy Ribeiro, com a ousadia dos maduros, resolveu aceitar. Naquela altura, eu já não sabia mais se comemorava ele ter aceito o convite ou se cortava os pulsos, enfim, cometia algum tipo de araquiri ritual. O professor Darcy Ribeiro chegou na USP pontualmente, aquela sala cheia de gente, ele já estava um pouquinho adoentado, então eu o ajudei a descer as escadas, e quando nós estávamos entrando no salão, aquele salão lotado, apinhado, o professor Darcy Ribeiro, imediatamente, num jogo de barras, fez como se eu estivesse me apoiando nele, e não ao contrário. Eu logo imaginei que essa história não daria certo. E quando eu me sentei aqui do ladinho do professor Darcy Ribeiro, com o nervosismo da hora, eu simplesmente esqueci a minha cola, a biografia do Darcy Ribeiro. Nervosa que eu estava, eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse monstro aqui ao meu lado? E me saí com essa solução protocolar do tipo, professor Darcy Ribeiro dispensa apresentações. Ao que ele respondeu para mim, dispenso não, menina, pode começar e capricha muito, que eu gosto. Então, antropóloga que eu sou também, eu queria agradecer muito essa recepção, agradecer muito à Escola Paulista de Magistratura, ao desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, ao juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, por organizarem esse belo seminário, esse belo curso, né, de Direito, Política e Literatura. Eu penso que a ideia de propor a discussão com a literatura
já uma abertura de campos e uma abertura para o diálogo necessária nesse momento em que nós vivemos. Eu queria saudar também o meu colega de sessão, o professor Alisson Leandro Mascaro, que deu essa belíssima palestra e que tornou a minha função aqui muito mais fácil. Nós não combinamos, mas, enfim, eu vou me valer um pouco da estrutura que o professor apresentou, para lidar mais propriamente aí com um caso brasileiro, não o caso brasileiro, e um autor em específico, que foi o que eu propus aos organizadores, né? O caso de Lima Barreto, um caso muito interessante para pensarmos, um autor que, diferente de Machado de Assis, ainda não faz parte do nosso cânone literário. Como o professor Alisson chamou a atenção, o cânone literário também não é um cânone sacralizado, não é um cânone de reserva de qualidade, é um cânone construído no tempo e em tempo. Então, é preciso que nós nos perguntemos sempre, isso vale para o cânone do direito, vale para o cânone da história, vale para o cânone da antropologia, vale para o cânone da literatura, o que é que faz parte do cânone e o que não faz parte. Na minha opinião, ambas as visadas são da maior relevância. Entender por que faz parte e também entender por que não. Eu tenho o meu lado de historiadora e eu sempre digo que o lugar comum trata da ideia de que historiadores são bons de lembrar. Já eu penso, como Walter Benjamin, de que não há quem lembre sem esquecer. E acho que os historiadores são muito craques na política do esquecimento, e eu vou tentar falar um pouco dessa política de esquecimento. Antes de chegarmos na literatura mais propriamente dita, eu vou dar um exemplo a vocês, de um grande esquecimento, e que tem a ver com uma discussão que eu tive com a minha colega do livro Brasil, uma biografia, Heloísa Starling. Nós, com grande facilidade, determinamos que a entrada da modernidade é feita por 3 grandes revoluções. A Revolução Industrial, que ensinou para o mundo, de alguma maneira, de que os homens não estavam presos ao seu estamento, ao seu nascimento. Ou seja, que a partir de então, o professor Alisson falou das formas do capitalismo, enfim, a possibilidade de ascender, mas também de declinar, era uma realidade. Estávamos numa sociedade de classes sociais. Uma segunda revolução, a Revolução Francesa, que ensinou ao mundo, estamos aqui entre profissionais do direito, que ninguém está acima do julgamento dos homens. Ou seja, que um monarca não poderia ser considerado um monarca de poder divino e, portanto, julgado numa outra eternidade, porque também os monarcas teriam que passar pelo julgamento dos homens. Essa foi uma mudança fundamental, uma mudança que abre, inclusive, os conceitos que forjam esse contexto, que são os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Para falar em fraternidade, qual foi a revolução que introduziu esse conceito? Foi a Revolução Norte-Americana, que deu um exemplo ao mundo de como uma colônia não tem como destino e vocação continuar a ser uma colônia. Ou seja, como uma colônia pode se transformar num país independente e, eventualmente, se transformar numa nação imperialista, como é o caso norte-americano. Mas há uma quarta revolução que nunca aparece nos nossos compêndios de história da arte. De novo, quando isso acontece uma vez, a gente fala, estruturalista que eu sou, mas transformando isso numa linguagem mais fácil, quando um determinado evento acontece uma vez, vocês podem reagir e dizer, que coincidência. Quando o mesmo evento acontece 2 vezes, é preciso que digamos, muita coincidência. Quando acontece 3, você fala, aí tem coisa. Desculpe o linguajar, mas o que tem coisa aqui? Há uma quarta revolução que foi silenciada. Há um historiador haitiano que se chama Trouillot, Michel Trouillot, em que ele diz a revolução haitiana é como o unspeakable. Ou seja, a revolução no Haiti ocorre na mesma época que as demais revoluções que eu citei. Foi uma revolução que radicalizou o conceito de igualdade, porque
Até então, a filosofia política, ao falar de escravidão, recorria à antiguidade e não lidava com a escravidão que ocorria naquele mesmo contexto, e foi uma revolução tirada para fora da nossa história. O que a Revolução Haitiana provou com a linguagem da religião, junto com a linguagem da filosofia política? Que ninguém, como o professor Alisson já disse também, ninguém é escravo na sua origem. Na sua origem, ninguém foi escravo. As pessoas foram congos, bancos, angolas, moçambiques, jejes, o que quiserem. As pessoas foram escravizadas. Qual a diferença entre um conceito de escravo e de escravizado? Escravo parece uma condição natural. Escravizado denota a ideia de que essas pessoas estavam numa situação de maneira forçada. Ora, o que provou a Revolução Haitiana? Que um escravizado não era escravizado para todo sempre. Que essa era uma condição histórica e social, essa não era uma condição dada pela natureza. E mais ainda, que ex-escravizados tinham plena condição de controlar o seu Estado e desenvolver o seu Estado. Só não o fizeram mais porque foram plenamente boicotados pelos mesmos homens e políticos que propugnavam pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. Como eu não sou partidária da teoria da coincidência, eu penso que aí tem coisa. Vamos falar mais do que aí tem coisa. Chegamos nas formas literárias. Vou me valer da ótima aula do professor Alisson e dizer que, sim, literatura não não ocupa um local isolado, sacralizado e distante do nosso mundo social. Mas vou partir de uma posição um pouco atrevida também. Roland Barthes, que é um grande crítico literário, ele diz que a literatura nunca diz que sabe, mas que diz saber algo das coisas. Eu estou interessado nesse algo que a literatura diz saber. Antônio Cândido, no Formação da Literatura Brasileira, já citado pelo professor, também chama atenção para um verdadeiro triângulo na compreensão da literatura. Esse triângulo há de ser feito pelo autor, pela obra e pela recepção, o seu tempo. E, segundo Antônio Cândido, nesse triângulo, a forma do triângulo é uma forma muito virtuosa, porque no triângulo você nunca sabe qual é o vértice mais importante. Basta você virá-lo e você chega num outro vértice mais importante. Pensemos, então, a literatura, antropóloga como eu sou, não apenas como consequência do seu momento social, mas vamos conceder à literatura, e é disso que eu vou tratar nessa minha palestra, um lugar de produção. Ou seja, a literatura não é só consequência, ela é também, muitas vezes, causa. A literatura não é só reflexo, ela é, muitas vezes, pura reflexibilidade. Em que sentido? Que formas literárias produzem valores, conceitos e contextos, que é o que eu vou tentar provar aqui, tentando usar aqui o caso brasileiro. Me interessa, portanto, nós não combinamos, mas poderíamos ter combinado, me interessa explorar um elemento que o professor Alisson deixou ao final da sua palestra. Ou seja, cada forma literária é traduzida, ressignificada no seu contexto social e, não raro, produz esse contexto. Quantas vezes nós não lembramos de um contexto a partir de uma foto? Uma foto que foi produzida culturalmente. Há quem lembre de Brasília a partir daquela foto de JK, numa seta que dizia o seguinte, Brasília. E ele lá apontando aquela seta. Não havia nada para lá. Mas nós lembramos de Brasília a partir de uma foto. Quantos de nós não lembram de um momento a partir de uma pintura? Como se a pintura fosse testemunha. E quantos de nós não lembramos de um contexto a partir de uma forma literária? Se nós fazemos isso é porque a cultura ela é produto, mas ela é também produção. Ela produz o contexto que finge apenas refletir. Não é? Por isso mesmo, também, literatura nem sempre é bom documento. Eu, como historiadora, eu desconfio muito da literatura,
porque muitas vezes a literatura fala de si e para si. É uma literatura de si. Vou explorar um pouco isso. Um crítico literário chamado Luiz Costa Lima, ele chama atenção para a ideia de como, muitas vezes, os escritores se transformam eles próprios em seus personagens. Eles não só produzem personagens literários. O próprio escritor se transforma num personagem. Machado de Assis é um personagem de si. Basta ver o papel que ele teve criando uma academia de literatura num país como o Brasil, no início da Primeira República. Ele é um certo personagem, de uma certa literatura, era uma certa persona. Lima Barreto é uma outra persona, e que se forma, inclusive, para se contrapor a Lima Barreto, a Machado de Assis. Antes que eu seja mal compreendida, toda vez que uma pessoa estuda Lima Barreto, como eu faço, a reação imediata é supor que eu deteste Machado de Assis. É o famoso Fla-Flu Machado-Lima Barreto. Já começo de direito aqui dizendo que não, eu não detesto Machado de Assis, acho um grande intelectual, acho um grande escritor, assim como acho Lima Barreto um grande escritor, só que eles tinham projetos, formas literárias distintas. Eu diria até que Lima Barreto vai se formar como um anti-Machado de Assis, o que para ele é muito relevante. Eu queria, então, entender com vocês o que é essa persona, Lima Barreto, na Primeira República. Lima Barreto, que viu na Primeira República um momento de grande inclusão social e que se decepcionou com a República e com a exclusão social que ela entregou. Lima Barreto, um escritor que foi vítima do seu momento, mas que também foi agente do seu momento, por conta dos projetos que ele trazia. Lima Barreto, que morreu com 40 anos, porque os senhores e as senhoras sabem que racismo mata no Brasil, e continua a matar no Brasil. Então, eu gostaria de conversar com vocês nessa fronteira, na fronteira da reflexibilidade, né, de como as formas literárias são formas produtivas, né, como são formas que criam locais. Vou começar falando de cultura e imagem. Há um grande pintor, eu só não sei se eu concordo com o professor Alisson, que nós não temos grandes literatos, não temos grandes pintores. Temos, eu trabalho agora no MASP, até vou lhe convidar aí ao MASP, não é? No MASP eu sou curadora adjunta para histórias e narrativas. Então, eu sempre digo que, como curadora, eu sou uma boa historiadora, provavelmente, não é? Mas digo assim, vamos falar dessa... Quem fez essa capa foi um artista chamado Dalton Paula, um artista negro de Goiás, e que trabalhou comigo com uma ideia triste, de que Lima Barreto era um personagem sem imagens. Reparem que nós temos vários personagens negros da nossa história, todos sem imagens. Tiradentes, só para provocá-los, vocês sabem muito bem, era um herói sem imagem. E a imagem de Tiradentes foi criada no final do Império, pode falar à vontade, no final do Império, no começo da Primeira República, como um Jesus Cristo. Muito bem. Vejam que essa imagem de Jesus Cristo, de novo, não é uma coincidência. Não é o cabelo Chanel, roupinha branca, cruzequia, claro, o que é? O nosso primeiro líder cívico da República foi um líder religioso, cuja imagem foi criada. Ora, por que é que os heróis negros, os protagonistas negros, concordo com o professor Alisson, não temos que ficar com a categoria de heróis, os protagonistas negros não deixaram imagem. De novo, não há coincidência. As imagens que existem de Lima Barreto, vocês vão ver, são imagens branqueadas de Lima Barreto, ou imagens de Lima Barreto no hospício, onde ele dizia estar sequestrado. Portanto, há uma questão ética aqui. Que imagem eu vou usar para falar de Lima Barreto? Então, nós usamos, Dalton Paulo e eu, todas as descrições que Lima Barreto dava de si próprio, sobretudo a ideia de que ele era da cor da azeitona escura, foi uma grande discussão entre nós, para pensar em imagem e pensar em produção. Lima Barreto era neto dos dois lados de escravizados. No entanto, a avó de Lima Barreto era casada com Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Não temos imagens da avó de Lima Barreto, temos imagens do avô
de Lima Barreto. Avô que não o reconheceu. Essa é uma história antiga no Brasil. As sociedades que são, as famílias que são todas do ramo matrilinear, nós conhecemos as avós, as mães, desconhecemos, entre muitas aspas, os pais. Nós conhecemos. Manuel Feliciano era um médico que introduziu a aspirina entre nós, um médico importante, enfim, que foi proprietário da avó de Lima Barreto. Vejam que essas são histórias muito brasileiras. Aqui vocês veem a imagem de João Henriques de Lima Barreto, pai de Lima Barreto. Ele também filho de escravizados, mas que nasceu livre. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil da escravidão, os termos marcados pela lei, pelo direito, eram fundamentais. Os negros se dividiam em os ventre livres, que eram aqueles que conseguiram a liberdade por conta da lei de 1870, os sexagenários, aqueles que conseguiram por causa da lei dos sexagenários, e os leis áureas, que eram os ex-escravizados libertos que tinham se transformado em livres por ocasião da lei do 13 de maio. Isso é um mundo, pessoal. É um grande mundo. E também personagens como João Henriques, que nasceu livre. Isso fazia imensa diferença. João Henriques estudou como tipógrafo, foi o primeiro a traduzir um manual de tipografia do francês, livro que Lima Barreto conservou pela sua vida toda e pode ser encontrado na Biblioteca Nacional, e se usou das franjas do sistema. Eu vou falar das franjas, menos das formas, mas como é a gente usa a agência para lidar com as franjas? As franjas eram pequenas, os limites para a liberdade e a autonomia eram pequenos. E a tipografia era uma forma de conseguir a liberdade. Por quê? Vamos voltar às formas literárias. Era uma forma, era uma maneira de se inserir nessa sociedade que se queria livre. E nós sabemos que as populações negras passam por várias mortes. A morte física e a morte da sua memória. A morte física e a morte daqueles que não deixaram escritos. Porque nós sabemos que educação no Brasil nunca foi um direito de todos. Os escravizados não tinham direito à educação formal. Então, vejam que imenso é o pai de Lima Barreto. Um tipógrafo que se formou para ser livre, que escreveu que traduziu um livro de tipografia e assinou orgulhoso João Henriques de Lima Barreto. A assinatura na capa do livro é uma questão fundamental. Vejam a quantidade, o quantum de liberdade inscrito numa assinatura. Aqui está a Dona Amália Augusta. Dona Amália Augusta, aos seus 16 anos. Eu não tenho tempo, mas eu poderia fazer uma análise longa, muito longa, sobre a fotografia de libertos. Vejam como ela está segura, como ela apresenta um tipo de indumentária totalmente diferente da caricatura, não é? Como eram fotografadas as escravizadas, com o colo aberto, muito sensualizadas. Ela, com seus 16 anos, apoia a mão na balaustrada para não mexer, e ela era professora. Dona Amália Augusta se formou para ser professora. Vejam o espaço literário, a forma literária como é importante para a liberdade. Ela se formou professora, tinha uma escola para meninas em Laranjeiras. Aqui vocês veem uma imagem de Laranjeiras, um bairro excelente para os Lima Barretos, porque, enfim, vocês podem notar como de um lado tem palacetes, do outro lado tem casas menos abonadas, as crianças ao centro. Então, Laranjeiras tinha de tudo. Um casal como o casal Lima Barreto e a própria princesa Isabel. Vejam que espaço possível os Barretos criaram para si mesmos, achando que a saída que eles teriam era uma saída pela liberdade e pela autonomia. A ideia de que a República teria aportado a eles a noção de res e pública, e, sobretudo, que o Brasil teria sido o último país a abolir a escravidão. Nós sabemos, o último país do Ocidente. Eu sei que existem outras formas de escravidão, mas eu me refiro à escravidão mercantil. O Brasil, atualmente, vocês devem consultar um site comum que se chama, coletivo, que se chama Slave Voyagers. Hoje nós sabemos que dos 14 milhões de africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente, 10 milhões chegaram às Américas, vejam o nível de perecimento, e desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil.
Portanto, o Brasil não era só apenas, não foi só o último país a abolir a escravidão, mas foi o país que mais recebeu mão de obra escravizada e a tinha naturalizada em todo o seu território. João Henriques e Dona Amália Augusta pensavam num Brasil diferente, um Brasil sem escravizados. João Henriques, como tipógrafo e jornalista, Dona Amália como professora. Mas o futuro não seria bom com os Lima Barretos. Dona Amália morreria da doença que mais matava no Rio de Janeiro, desse momento, a tuberculose. A ela foram indicados banhos de mar. A família Barreto foi se mudando para os subúrbios, para vários subúrbios, com a intenção de ganhar melhor ar, como se dizia na época. E Dona Amália Augusta morre no final de 1887. Lima Barreto lembrará sempre de Amália Augusta, dedicará vários dos seus personagens à Dona Amália Augusta, e diz ele, foi minha mãe que me ensinou a pensar escrevendo. Vejam de novo a importância da forma literária para se conseguir a liberdade. Dona Amália Augusta também não teria tempo de conhecer a Lei Áurea, né? Seu filho, Lima Barreto, um nome longuíssimo que ele tinha, Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio, mais 7 anos antes da Lei Áurea. Ele considerou, autocentrado como era, que isso era um símbolo, era uma predestinação. E escreveu sobre o tema o tempo todo. Lima Barreto escreveu, tem um pequeno texto em que ele repete muitas vezes, que se chama Liberdade, em que ele conta o dia em que Dona Teresa, a sua professora de escola, entrou na sala e disse que, a partir daquele dia, não haviam mais homens escravos, homens e mulheres escravizados no Brasil. Não usou escravizados, usou escravos. E Lima Barreto, com aquele feitio de criança, escreve: não tomei ciência da coisa, não entendi, apenas percebi que liberdade havia de ser uma coisa muito boa. Então, corri para minha casa e disse para o meu pai, a partir desse dia, o senhor não me coloca mais de castigo. Vejam que ele vai mudar muito. Ele vai escrever esses textos muitas vezes e cada vez mais desanimado. Mas esse é um Lima Barreto que assiste à proclamação, é o dia da Lei Áurea. Ele deve estar aqui em algum lugar, porque ele descreve que viu a princesa Teresa Cristina muito, não sei como, muito forte, ela estaria na sacada. Ele faz um texto lindo dizendo ela era muito branca, ela era muito loura. E o seu pai, João Henriques, leva o menino para assistir esse grande momento da história, uma narrativa de João Henriques, uma narrativa de Lima Barreto também, contando o que foi chegar nesse lugar, no colo do seu pai, em que, pela primeira vez, se declarava como a liberdade era universal no Brasil. Mas a família Lima Barreto não terá sorte. Acontece que João Henriques trabalhava nessa época num jornal monarquista, e ele foi um dos primeiros desempregados da República. Viúvo, né, com 4 filhos para amparar, João Henriques vai trabalhar na Ilha do Governador. Essa é uma foto de época, né? Ele vai trabalhar na Ilha do Governador, na colônia de alienados da Ilha do Governador. Vamos pensar simbolicamente, porque esse é o motor, esse é o vocabulário da literatura que Lima Barreto vai começar a formar, né? Loucura, exclusão, liberdade, né? Lima Barreto vai adorar esse período em que morou na Ilha do Governador, que agora é uma sede da aeronáutica. Eu, pesquisadora pedante da USP, peguei um mapa para localizar a casa de Lima Barreto e dei de cara com o gradil, né, enfim, dessa base da aeronáutica, e falei, olha, eu sou uma professora da USP e eu tenho alguns registros, algumas provas que o escritor Lima Barreto teria morado aqui. E o guardinha lá chegou para mim e falou assim, todo mundo sabe que Lima Barreto morou aqui, a casa dele é aquela, e a senhora ou tem um documento ou a senhora não vai entrar. E eu me saí como brasileira, né, que a gente estuda tanto e reclama tanto, com uma frase magnífica da minha parte.
O senhor que não quebra o meu galho, por favor? Enfim, essa é a casa de Lima, da família Barreto, que está no mesmo lugar, mas agora é uma casa de alta segurança, porque ficam lá equipamentos de guerra que estão armazenados na casa dos Barretos. Lima Barreto gostou muito desse período na Ilha do Governador, encontrou amigos de vida inteira, como Manuel Cabinda. Eu acho que vocês devem ler essa crônica está na internet, não está no Twitter ainda, mas na internet, com as palavras necessárias. E Manuel Cabinda dizia Lima Barreto, que o encontrou na Ilha do Governador. Manuel Cabinda trabalhava como escravizado, comprou a sua liberdade vendendo frutas e verduras na feira, comprou a liberdade de Maria Paulina, que era uma escravizada com quem ele se embelezou, escreveu assim Lima Barreto. Só que Maria Paulina, depois de um tempo, o deixou, e Manuel Cabinda ficou mal das ideias e começou a patetar-se pela cidade. Foi quando ele foi preso e foi parar na Ilha do Governador. Lima Barreto escreve: eu o conheci tomando conta dos porcos no chiqueiro e nunca vi porcos tão asseados. E diz Lima Barreto que Manuel Cabinda seguiu os Barretos pela vida toda, inclusive no momento em que os Barretos tinham menos dinheiro, ofereceu recurso para a família Lima Barreto. E Lima Barreto escreve que quando Manuel Cabinda morreu, ele morreu junto com ele. De fato, a morte de Manuel Cabinda é uma morte muito forte para Lima Barreto, porque ele representava, de novo, um mundo possível. Essas são imagens da Ilha do Governador, imagens de pessoas que... Lima Barreto, agora, a minha pesquisa atual, eu estou tentando identificar essas pessoas com os registros que Lima Barreto deixou. Mas, enfim, Lima Barreto disse que essa casa foi a única que ele conseguia chamar de sua. Lima Barreto vai estudar em Niterói. Barão de Rio Branco é o padrinho de Lima Barreto, com quem Lima Barreto sempre teve uma relação muito problemática. E Lima Barreto vai estudar nessa escola, que era uma escola de elite, né, dos mais abonados no Rio de Janeiro. Começa aí a crítica de Lima Barreto. Começa aí a reflexão de Lima Barreto por não estar no lugar. Essa ideia de não fazer parte, de estar e não estar. Esse incontornável mal-estar. Lima Barreto vai continuar, ele estuda nos finais de semana, durante a semana. Nos finais de semana ele toma a barca, que chama Barca Pinel, né, e vai para a Ilha do Governador ficar com seu pai e ficar com seus colegas da Ilha do Governador. Estoura a Revolução da Armada na Ilha do Governador. O pai de Lima Barreto sofre muito com isso, e, a partir de então, o próprio pai de Lima Barreto não ficaria bem das ideias, como diz o escritor anos depois. O pai de Lima Barreto controla a situação na Ilha do Governador, mas sofre muito das ideias e acalenta um sonho, que o seu filho ia fazer o que ele não fez. Seu filho seria doutor. Acho que há muito significado aqui para vocês, porque, enfim, o grande sonho de João Henriques é que Lima Barreto entrasse na escola de Direito. Lima Barreto entra na escola, primeiro ele entra na Politécnica, ele não entra em Direito, entra na Politécnica, escola com a qual ele terá todo tipo de problema. Problemas sociais, problemas pessoais e problemas de formação mesmo. Aqui vocês veem uma foto da turma, e Lima Barreto está na terceira fila, olhando para o outro lado. É ele aqui. Vou voltar para vocês verem. Todo pesquisador tem que ter o seu dia de sorte. Eu achei essa foto na coleção do professor Mindlin. É uma foto impressionante, e a gente vê Lima Barreto, vê de novo a ideia de não fazer e fazer parte, como ele está com um paletó que não é dele, uma gravata que com certeza não é dele também, muito grande, e ele olha para o outro lado, né? Eu gosto muito de uma dimensão simbólica do pensamento político, então, enfim, penso que há uma dimensão simbólica nesse olhar. Lima Barreto não vai bem na faculdade, ele escreve algumas colunas dizendo: sou um crônico, porque ele não conseguia passar, então ele ficava como crônico, e ele funda uma turma em que se reúnem no Café de Java e também no Café Papagaio. Lima Barreto sempre começou, desde o princípio, começou a fazer uma literatura de si,
E ele dizia, Lima Barreto, que no Café Papagaio todos bebiam muito, inclusive a ave, que dava nome ao bar, o papagaio. E que quando a ave bebia muito, ela falava impropérios contra a República. E diz Lima Barreto que, certo dia, a polícia baixou no Café Papagaio e que, enfim, queriam prender a ave, e a ave continuava muito revolta, mas, enfim, que conseguiram manter a ave. Isso são histórias de Lima Barreto, histórias que Lima vai começar a fazer, romanceando a sua vida. Vejam a ideia de reflexibilidade aí, ou seja, o que é testemunho e o que é romance. Como é possível romancear a própria vida. Esse é um caderno de Lima Barreto, são as terríveis lições de cálculo, que ele não passava, ele não conseguia passar em cálculo. E também nessa época, vejam que bonito, na virada do século, em 1900, ele começa a escrever o seu diário íntimo. Ele diz, no dia em que comecei a escrever uma esperança pousou. A ideia de esperança é uma ideia muito forte nesse momento de virada do século, uma forma literária muito presente. Vejam também como Lima Barreto não queria pouco. Ele escreve também, a vida é uma escalada de titãs. Ele começa, então, ele continua a faculdade de Direito, não tem sucesso na faculdade de Direito, não consegue passar nas matérias. Nessa época, João Henriques vai ser aposentado. Ele é aposentado por problemas mentais. A partir daquela data, João Henriques passaria a sua vida sentado numa cadeira, no bairro de Todos os Santos, que Lima Barreto dizia que os santos haviam esquecido do bairro, e Lima Barreto passa a ser arrimo de família. Ele vai ser funcionário público, um amanuense que vocês sabem, amanuense escreve cartas, né, copia cartas, e Lima Barreto sempre disse ter, e tinha mesmo, uma péssima letra. Tanto que é uma crônica muito bonita, uma coluna em que se chama Essa Minha Letra, então, em que ele faz um paralelo entre os seus garranchos e a sua frágil inclusão social. Vejam como é bonito, como ele vai, de alguma maneira, de novo, romanceando a sua própria vida e romanceando os seus próprios garranchos. Lima Barreto detestava o funcionarismo público, também não era um funcionário público exemplar, e esse é um exemplo de como ele trabalhava no Ministério da Guerra, mas usava os seus momentos como amanuense no Ministério da Guerra para escrever a sua literatura. Aqui ele está escrevendo uma coluna sobre D. João VI. Ele funda também uma confraria, chamada Confraria Esplendor dos Amanuenses, que, dizia Lima Barreto, se reuniam para dizer coisas desagradáveis e inúteis. Esse lado contestador de Lima Barreto vai ficando muito forte, assim como esse lado de um escritor fora do registro. Nós sabemos que registros espaciais e registros temporais são registros também simbólicos, né? Cada um delimita a fronteira no lugar onde acha que ela ocorre, e Lima Barreto passa a fazer uma literatura em trânsito. Ele toma todos os dias o trem da Central do Brasil, de Todos os Santos até a capital, como eles chamavam. Lima Barreto, nesse percurso, ele anota semblantes, anota conversas, anota perfis, anota as arquiteturas, e dizia Lima Barreto no seu diário que ele tomava o trem da segunda classe para melhor observar. Eu penso que não exatamente. Ele tomava o trem da segunda classe porque ele também não tinha dinheiro. E ele chamava, essa é uma foto do trem de segunda classe, ele falava, no trem da segunda classe todos somos negros. Essa é uma questão importante, a percepção da cor em Lima Barreto, de como cor faz um par perverso com o conceito de raça, e como ele percebe isso no começo do século XX. Essa é uma imagem de Todos os Santos. Como vocês veem, os santos haviam abandonado o bairro. Era um bairro calmo, muito ensandecido por outros bairros, sobretudo o Meier, que Lima Barreto detestava. Lima Barreto detestava muitas coisas. Detestava, inclusive, o nosso bovarismo. Né? Ele usa muito o conceito de bovarismo, do Gautier, por sua vez pautado em Madame Bovary, em que ele diz que os brasileiros têm mania de não ser o que são. Né? E ele dizia, não há nada mais bovarista do que o bairro de Botafogo e o bairro do Meier.
Lá tudo é francês e nós todos falamos em português. Lima Barreto também não será um funcionário padrão, ele pede uma série de licenças médicas, essa é uma de 1905, sempre para escrever. Lima Barreto vai ser o jornalista, o principal jornalista da revista Fonfon, uma revista revolucionária para o seu contexto. No entanto, Lima Barreto sai porque diz que os seus artigos ficavam na gaveta. Né? Ele também funda uma revista Floreal, uma revista que não é um sucesso, só dura 4 números em 1 ano, e ao final Lima Barreto, que não perdia a sua graça, escreve uma carta do tipo: agradeço aos 35 assinantes fiéis que nos ficaram conosco até esse momento. A Floreal era uma revista de combate, era uma revista contra a República, contra o jornalismo, contra os literatos. Vocês podem imaginar que não faria grande sucesso. Lima Barreto falou: até tentamos, mas a capa matou. Enfim, não pode ter sido a capa mais exatamente. Lima Barreto tinha, nesse contexto, em 1909, 2 livros prontos. Para vocês verem como literatura é opção, literatura é também agência. Né? Estou falando aqui na sombra do professor, não é? O outro lado. Ele tinha 2 romances prontos. Porque ele optou por um e não por outro, tem a ver com agência. Então, Lima Barreto opta por sair com Recordações do escrivão Isaías Caminha. Um romance dividido em 2 partes, um romance muito forte. Na primeira parte, trata-se de um romance que denuncia o preconceito existente no Brasil. Na segunda parte, um romance contra o jornalismo. Como era um romance contra o jornalismo, os jornais boicotaram o livro e Lima Barreto falou: não vendeu, eles não quiseram. E a primeira parte do livro, eu não sei se vocês se deram conta, e eu os convido a ler. É a história de Isaías Caminha, que é um alter ego de Lima Barreto, um dos muitos. E Isaías Caminha era filho de um padre com uma ex-escravizada, padre e ex-escravizada que só se falavam através de Isaías Caminha. Isaías Caminha resolve ganhar a vida e ir para a cidade grande, toma um trem, como Lima Barreto, para num bar diferente de Lima Barreto, e Lima Barreto descreve a sensação que teve Isaías Caminha quando ele não foi atendido no bar e um rapaz louro ao lado dele foi atendido. Eu vou ler só um trecho muito pequeno. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes prazenteiramente me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti durante segundos uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em pranto. Trôpego e tonto, embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos 2 tratamentos. Não atinei. Em vão passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Os meus 19 anos eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente talhado. Ele continua descrevendo o corpo dele e descreve sobretudo as mãos, e ele diz: as minhas mãos eram limpas como a da minha mãe. Mãos que foram tão simbólicas durante o período escravocrata, porque denotavam quem é que trabalhava e quem não trabalhava no Brasil. Lima Barreto publicou o livro e comprou briga com todo o jornalismo. Depois disso, essa era a época da disputa entre Hermes da Fonseca e Rui, que vinha com a campanha civilista. Lima Barreto apoiou Rui, foi contra Hermes da Fonseca, mas vocês não esqueçam que Hermes da Fonseca era um militar e que Lima Barreto trabalhava onde mesmo? Na Secretaria da Guerra. Então, já tendo comprado briga com os jornalistas, já tendo comprado briga que ele vai comprar mais, com o pessoal do direito agora, e com o pessoal da academia, ele vai comprar briga agora com os militares. Ele escreve esse semanário, o Papão, para falar mal de Hermes da Fonseca, e é chamado para fazer parte de um tribunal que julgou os generais, como ele fala, do general Vanderlei, que houve, na época, um protesto por parte dos estudantes, 3 estudantes foram assassinados, e esse era um julgamento que ia avaliar se os militares tinham culpa ou não pelo assassinato. Lima Barreto diz: eu condenei um Vanderlei
e nunca mais vou subir na minha carreira. De fato, Lima Barreto jamais subiria. Aí está Lima Barreto no tribunal. E Lima Barreto se acomoda na sua função como amanuense. Recebe encomendas. E em 1911, vamos falar de direitos, ele é encomendado a ele um romance. Ele escreve Numa e a Ninfa. Numa e a Ninfa é um romance em que Numa é um advogado, se formou para o direito, Ninfa é a filha de um grande proprietário. Eles se casam, porque para Lima Barreto também, casamento era só por conveniência, né? Positivo, enfim, ele era anarquista que ele era contra o casamento, mais um elemento que ele era contra, e diz eles vão para o Rio de Janeiro. E Numa faz um grande sucesso e vira deputado. O que ninguém sabe é que quem escrevia os discursos de Numa não era Numa, era Ninfa. E um dia, Numa, num momento de repente, ele resolve fazer o seu discurso e diz Lima Barreto, foi um desastre. Numa chega chateado em casa, vai falar com sua boa esposa, fala que vou fazer o que hei de fazer, e Ninfa fala, amanhã você fará um discurso triunfal sobre reforma agrária. Vejam como as questões estão sempre na mesa. Numa vai deitar cansado, esgotado. E Ninfa fica lá escrevendo, ela pede que ele chame um primo dela para que esse primo pegue os livros na Biblioteca Nacional. Não vou dar spoiler, porque isso acontece já no começo do romance, mas quando Numa acorda no meio da noite e fala, o que devo fazer? Devo falar com a minha querida esposa? Devo lhe dar um abraço? Então ele se aproxima lentamente, ouve ruídos. Se aproxima mais, ouve mais ruídos. Resolve olhar pela fechadura. Olha, e era a Ninfa que estava escrevendo o seu discurso, mas ela não o escrevia. Quem escrevia era, na verdade, o primo, que era, por sua vez, amante de Ninfa. Numa fica com os pensamentos conturbados e pensa, devo entrar? Não devo entrar? Depois de minutos de reflexão, ele diz, em nome da nação, vou deixar a porta fechada. Veja um Lima Barreto que vai provocando com, por exemplo, o Dr. Bogolov, que ele dizia que no Brasil, todo mundo que tem nome estrangeiro vira logo doutor. Dr. Bogolov era especializado num país chamado Razilbe, que, por sua vez, o Razilbe era especializado na arte da corrupção. Não sei se isso ring a bells para vocês, não sei, mas enfim. E ele conta as histórias, as desventuras do Bogolov, claro, e chama todo tipo de problema. Lima Barreto também passa a beber demais. A bebida era a sua escapatória, ele ficava muito agressivo, e em 1914 ele é internado pela primeira vez. Ele é internado numa sessão chamada Pandemônio, todos os demônios, não é? Esse é o uniforme dele, essa é a imagem que temos dele, em que ele se diz sequestrado. Há quem coloque essa imagem na capa dos livros de Lima Barreto, eu acho uma violência muito grande, né? E ele passa algum tempo e começa a escrever Diário do Hospício. É nessa época também que ele se compara a Dostoiévski. Lima Barreto era um escritor de extração realista, né? Ele gostava muito dos franceses, lia os franceses, e ele se compara a Dostoiévski e diz, quando me tiraram a roupa, eu me vexei e tive muito pudor. Vamos pensar numa literatura de vexamento, uma literatura de pudor. Mas Lima Barreto continuava, tanto que ele escrevia que estava no hospício, Pedro II, e que o melhor do hospício era a vista, né? A vista para Copacabana. Ele também era um leitor costumais da literatura do determinismo racial. Nessa época fazia muita voga, era uma grande voga no Brasil, esses autores que determinavam que existiriam entre as raças diferenças abismais. E que, pior ainda do que as raças puras, né, a branca, a negra, eram os mestiços, porque os mestiços carregariam todo tipo de perversão. Eu fui ler a Anamnese de Lima Barreto primeiro nega, e depois há um momento que diz, confesso que meu pai sofre de neurastenia. Há momentos na vida de um pesquisador que você prefere não ler. Eu prefere dizer, não confesse. Ou seja, Lima Barreto, que conhecia tão bem as teorias do determinismo racial, que criticava as teorias do determinismo racial, quando foi preso, tinha medo e escreveu no seu diário, eu temo que meu corpo esteja me traindo.
esse é um momento em que várias populações negras, desse período conhecido como pós-emancipação, que é um período que tem data para começar, mas não tem data para terminar, eles diziam que, no Brasil, a liberdade poderia ser negra, mas que a igualdade ainda era branca. A ideia de igualdade, portanto, ela era de novo solapada a partir dos discursos da biologia. Lima Barreto volta, se reergue. Eu vou mais rápido só para não usar o meu tempo a mais, tenho ainda 10 minutos, mas não quero abusar aqui. E ele é de novo internado em 1918. O que vocês precisam entender é que Lima Barreto ele não parava. Essa ideia só da vítima não é correta para ele. Lima Barreto é muito mais do que uma vítima do seu momento. Ele volta ao hospício, né, é internado mais uma vez, e aqui eu trago para vocês as imagens de alguns detentos, de alguns outros internos que estavam juntos com Lima Barreto nesse momento. Todos eles, grande parte deles negros. Lima Barreto escreve: no hospício eu olho de lado a lado e todos são negros, a loucura é negra, todos eles tratados da mesma maneira, com o ópio. São casos muito distintos, todos tratados igualmente. Lima Barreto escreve Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1915, talvez a tacada mais forte de Lima Barreto. Policarpo era o pai de Lima Barreto, na minha impressão. Policarpo Quaresma era tão pontual que a vizinhança sabia que horas eram a partir do momento em que Policarpo passava pelas ruas. Policarpo Quaresma era como o pai de Lima Barreto, era a favor da agricultura nacional. O pai de Lima Barreto era contra a batata inglesa e a favor da batata nacional. Policarpo Quaresma também sofreu muito com um exército terrível, o exército das formigas. Já o pai de Lima Barreto fez várias campanhas para acabar com as formigas. Enfim, vejam que, mais uma vez, a vida ia ensimesmando o personagem, ensimesmando uma figura polêmica na vida de Lima Barreto, que era o seu pai, que diz Lima o abandonou para a loucura. O livro não faz o sucesso que Lima Barreto esperava, e esse é um trecho do diário em que ele diz: Policarpo Quaresma, ideia que mata, a decepção, o pessimismo. Lima Barreto ia mudando rapidamente de posição, ia ficando desgostoso com a sua situação, continuava a escrever muito, continuava escrevendo contra todo mundo. Enfim, organizou a sua biblioteca, que ele chamou de Lima e de Mana, né? Encomendou um ex-libris, e ele anotou detidamente os mais de 600 volumes da sua biblioteca. Uma biblioteca que tinha de tudo. Todos os romances que ele estimava, toda a literatura que ele gostava e também os livros científicos que ele não gostava. Lima Barreto se reinventa, então, anarquista, escreve na revista ABC, recebe as greves de 1917 como um sopro de vida, enfim, mas não vai para as ruas, né? Na verdade, ele fica para lá. Tenta 3 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras. Toda vez que ele não entra, ele fala mais mal dos acadêmicos. Tipo, são perobas, né? São ratazanas. Né? E esse é um momento difícil de Lima Barreto, na maneira como ele se refere a Paulo Barreto, João do Rio. Ele ataca o fato de João do Rio ser... ele o chama de pederasta, de um grande orangotango, mas, ao mesmo tempo, ele vai tentando se incluir, vai tentando construir uma outra academia, detesta Coelho Neto, ele diz sempre que Coelho Neto vai coelinizar o Brasil, vai distribuir colunas gregas e coríntias pelo Brasil inteiro, e vai defendendo essa literatura um pouco a Lima Barreto, uma nova literatura, uma literatura do contra. Né? Uma literatura contra a academia, contra os militares, contra o jornalismo, contra o casamento, enfim, e contra o funcionalismo público. Essa é a segunda imagem de Lima Barreto, quando ele é internado em 18, ele está muito mais caído, né? Ele está muito mais entregue, e nessa época é impressionante como ele começa a escrever o seu último romance, um romance incompleto, chamado Cemitério dos Vivos. Na mesma época, eu analisei os originais do Cemitério dos Vivos e os originais do Diário do Hospício. Há momentos em que, no Diário do Hospício, ao invés de ele escrever Lima Barreto, ele escreve Vicente Mascarenhas. E há momentos, no romance Cemitério dos Vivos, vocês podem ver no riscado,
que ao invés de ele colocar o nome do personagem, ele coloca o seu próprio nome. Cemitério dos Vivos é a história de um funcionário público, como Lima Barreto, que vivia nos subúrbios, como Lima Barreto, mas que cuidava do seu pai, como Lima Barreto, mas que era casado. E Vicente Mascarenhas termina no manicômio, doente e louco, dizia Lima Barreto, como seu próprio autor. A última publicação é de 1918, do livro, não é a última, Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá. Esse é o livro que Lima Barreto tinha pronto. Gonzaga de Sá é um filósofo que andava pelas ruas do Rio de Janeiro. O livro não faz sucesso, é Monteiro Lobato que o edita. A pesquisa faz isso conosco, eu achei que Monteiro Lobato seria o inimigo, e não, Monteiro Lobato tem um papel muito importante para Lima Barreto. Lima Barreto tenta se tratar do seu alcoolismo, não consegue, e escreve, publica o que teria sido o seu discurso, o seu último discurso, que ele não conseguiu proferir, porque foi encontrado caído na sarjeta em Todos os Santos. O discurso se chama O Destino da Literatura, e com ele eu vou acabando a nossa conversa, e a conversa entre as duas sessões, porque Lima Barreto chama a literatura, chama por uma literatura, e ele diz, num país como o nosso, num país como o Brasil, é preciso que tenhamos uma literatura militante. Esse é um termo dele. Ele diz, eu faço uma literatura militante porque voltada para as desigualdades do meu país. Mas uma literatura, diz ele, de alguma maneira identificada com o sofrimento que são de todos. Então ele diz, Napoleão quase morto e o meu pai louco e sem sentido. Essa literatura, que é também uma literatura de si, uma literatura que faz tanto sucesso nesse momento, foi muito mal compreendida no seu contexto. Agora, essa autoficção, que é muito valorizada, nesse momento foi considerada até por Sérgio Buarque de Holanda como uma literatura sem imaginação. A ideia de que Lima Barreto não conseguia pensar. Lima Barreto tinha um universo forte, mas trazer a literatura de si, num país como esse, na Primeira República, era muito significativo para pensarmos em forma literária e direitos. Veja a resposta de Lima Barreto, quando Monteiro Lobato diz a Lima Barreto, fui lhe procurar e não encontrei. Lima Barreto responde, eu resido no endereço tal e não sou quilombola, não. Vejam a força dessa resposta e o centramento que ele tem nesse momento. Essa é uma receita do Alberto Duque Estrada, um médico de Lima Barreto, para curar da bebedeira. Meus amigos médicos dizem que curar não curava, mas matar, matava. Lima Barreto foi visto pela última vez em 22, nós vamos entrar no ano de 22, nós precisamos saber se nós queremos celebrar o quê. Quer dizer, 22 foi o ano da nossa independência. Qual independência? 22 foi o ano da Semana de Arte de São Paulo. Qual modernidade? Que modernidade é essa? E, para mim, é muito significativo que 22 foi o ano da morte de Lima Barreto. 22 foi o ano que não foi para Lima Barreto. Ele percorre a cidade para ver as comemorações do centenário da independência e escreve sua última coluna na Fonfon e diz, esses brasileiros estão todos apatetados, não os entendo. Ele critica a revista Claxon dos paulistas, né? Ele é convidado a escrever pelos paulistas para que ele escrevesse sobre a Claxon. Lima Barreto, claro, não gosta, diz que Claxon lembra buzina, e que buzina lembra modernidade, e que modernidade lembra bovarismo, que ele era contra. E terminava como era o estilo de Lima Barreto, bate e sopra, mas acho muito bom, eu me regozijo com a iniciativa dos paulistas. O que aconteceu? Os paulistas, que nos anos 30 seriam a régua e compasso do modernismo, sabemos muito bem, condenariam Lima Barreto a ser um escritor pré-modernista. Ora, o que é pré? Pré é alguém que não foi, que ainda não é e também não será. Em 22, Lima Barreto escreve Clara dos Anjos, o seu romance mais suburbano, e Lima Barreto vira Clara dos Anjos. Uma mulher negra, menina, que tinha todos os sonhos, se apaixona pela pessoa errada e termina grávida e desiludida e dizendo, no Brasil, todas as coisas más acontecem. Lima Barreto morreria em novembro de 22,
da mesma maneira que Gonzaga de Sá. Ele não podia prever, mas Gonzaga de Sá dizia, eu não sei morrer. Lima Barreto também dizia, eu não sei morrer. Ele morre 1 dia e meio antes do seu pai. Lima Barreto, que tinha tanto medo de não conseguir arcar com o enterro do seu pai. Parece que seu pai recobrou a lucidez por 1 minuto e perguntou o que era, o que acontecia, e depois, enfim, acabou-se. Até os dias de hoje, Lima Barreto e seu pai se encontram enterrados no mesmo jazigo, em Botafogo, bairro que Lima Barreto solenemente detestava. Aqui é uma imagem que durante muito tempo os pesquisadores achavam que era uma imagem da casa de Lima, mas não é. Né? Essa é uma casa que ele imaginou e ele diz, essa é minha casa no Engenho da Pedra, o quilombismo, faço isso só para irritar Copacabana. Vejam que essa ideia de ser outro, de ser alguém fora, é uma ideia muito forte em Lima Barreto. Lima Barreto só seria recuperado nos anos 50, por Francisco Assis Barbosa, que escreveu a sua biografia e também fez um imenso plano de publicar todos os livros de Lima Barreto. Francisco de Assis Barbosa, que foi eleito na ABL por causa do seu trabalho sobre Lima Barreto que solenemente detestava a Academia Brasileira de Letras. Na minha opinião, um seminário que lide com literatura e direitos tem muito a ver com Lima Barreto. Um escritor que sempre lutou pelos seus direitos do seu povo, que ele considerava o seu povo, pelos direitos das populações negras, que lutou por mais inclusão, por um país mais justo, um país mais democrático. Se eu voltasse às palavras do professor, por que será que a recepção de Lima Barreto tem sido tão tardia? É porque nós vivemos uma república onde também nos falha direitos. Sobretudo, direitos civis, esse direito, olha, eu vou me arriscar agora, da diferença na igualdade, da igualdade na diferença. Esse direito de ser empático em relação ao outro mais outro. Esse direito de não transformar um adversário político, porque isso é muito saudável que a nossa democracia tenha adversários, mas não transformar o adversário num inimigo, que é o que temos feito com tanta frequência. O Brasil de Lima Barreto era outro Brasil, mas a literatura tem essa capacidade de reflexibilidade, porque é possível ler em Lima Barreto esse nosso Brasil tão pouco democrático, esse nosso Brasil tão pouco cidadão, esse Brasil onde nos falta res pública e nos sobra res privada. Se eu não tiver convencido vocês, eu vou ler um último trecho de Lima Barreto. É um texto que eu retirei da revista ABC, a revista anarquista, que se chama A Política Republicana. E diz o seguinte: a república no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles, e para que não haja divergência, há a verba secreta, os reservados desse ou daquele ministério. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar emoção. No Brasil, todos comem. Comem os juristas, não sou eu, é Lima Barreto. Comem os filósofos, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil, meus senhores, é uma vasta comilança. Muito obrigada.